Oi, bom dia. Eu me chamo Caio Graco Brusac, eu sou médico geneticista pela Universidade Estadual de Campinas e Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Sou aluno do programa de pós-graduação em medicina, com ênfase em genética médica reprodutiva. Hoje eu vou falar sobre o teste genético pré-implantacional na prevenção da ELA familiar e de outras doenças raras hereditárias. Como sempre coloca a RDC, eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa palestra. Ela é meramente acadêmica. Não tenho nenhum vínculo com o laboratório ou indústria farmacêutica. Quando a gente fala em doenças raras, a prevalência de uma doença rara seria em torno de 1 a 2 mil indivíduos na população. São estimadas pelo menos 7 mil doenças raras. A doença rara, isoladamente, ela é rara, mas se a gente pegar um montante, ela é altamente prevalente, quase 5 a 10% da população. Por fim, 50 a 75% dessas doenças raras afetam crianças, causa morte em 35% de lactentes, com menos de um ano de vida. É uma causa frequente de admissão hospitalar. E, por fim, 1/3 não sobreviverá até o 5º ano de vida. Quando a gente fala em diagnóstico de doença rara ou doença genética, a gente sempre fala um pouco sobre o aconselhamento genético. O aconselhamento genético ele é um processo. E, como processo, ele visa desde a avaliação inicial até a realização do exame físico, bem como solicitação de exames complementares. Uma vez fechado o diagnóstico de uma doença rara, a gente pode, enfim, falar sobre qual a chance de acontecer num próximo filho, bem como falar sobre o prognóstico daquela doença rara. Quando a gente fala sobre a evolução das tecnologias, lá na década de 60, a gente tinha o cariótipo com banda G, que a gente mal conseguia diagnosticar a síndrome de Down. Hoje, com a evolução das tecnologias, a gente consegue chegar até o sequenciamento completo do genoma do indivíduo, bem como fechar o diagnóstico muito mais preciso e muito mais detalhado. Quando a gente fala em esclerose lateral amiotrófica, vale ressaltar que ela a sua totalidade é uma doença esporádica, não é uma doença genética, só a minoria delas é uma doença genética. É uma doença neurodegenerativa que afeta pessoas a partir de 40, 50 anos de idade. O diagnóstico leva pelo menos 1 ano ou mais, ou muitas pessoas chegam até a falecer sem esse diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, bem como o seu prognóstico é muito ruim, infelizmente. A maioria dos casos, como eu falei, são esporádicos, a minoria são genéticos. Falando sobre a ELA familiar, existe um gene chamado VAPB, com essa mutação, que é a mudança de uma citosina para uma timina na posição 166 desse gene, que é uma mutação tipicamente brasileira. Ela não foi descrita em nenhuma outra população. Além disso, a evolução na ELA familiar é muito mais branda, ou muito mais demorada, diferente da ELA esporádica, que em 6 meses tem uma evolução muito devastadora. Na ELA familiar demora anos, ou até mesmo décadas, para que os sintomas realmente apareçam. Por décadas, o único remédio disponível é o Riluzol. Ainda não tem nenhum... e, infelizmente, para a ELA familiar, não é o melhor remédio para controlar ou estabilizar os sintomas, bem como não há um tratamento curativo para ela, seja ela familiar ou a esporádica. E é o que a gente luta junto com o Dr. Gerson Chad, para a gente ver se a gente encontra essa, finalmente, cura. Quando a gente fala em reprodução assistida, o advento da fertilização in vitro trouxe novas abordagens para os nossos pacientes, principalmente quando a gente já tem a mutação descrita naquela família, por exemplo, a mutação no gene VAPB, eu consigo excluir naquela família essa mutação, ou seja, garantir um filho que não tenha essa alteração. É um tratamento de alta complexidade, não é barato, infelizmente, ainda não é um procedimento SUS, que é a nossa luta que nós estamos tentando. A partir da gente conseguir o embrião, a gente consegue fazer o que a gente chama uma biópsia embrionária, para que, enfim, aquele material da biópsia seja feito um teste genético, onde a gente vai procurar aquela mutação previamente descrita naquela família. E, enfim, transferindo aquele embrião, nós conseguimos garantir que a prole daquela família, daquele casal, não tenha alteração, como mostrado mais cedo pelo Antônio Jorge. E, por fim, a gente consegue, de fato, a nossa gestação sem uma
uma criança com nenhuma alteração. A gente vale ressaltar que a análise embrionária é muito mais barata, ou muito mais... é a melhor forma de prevenir, de fato, uma doença rara. Como assim prevenção? Aqui eu falei um pouco mais especificamente sobre a esclerose lateral amiotrófica, mas isso vale para qualquer doença geneticamente herdada. Desde síndrome de Down, prevenção de aneuploidias, como a gente chama, até realmente prevenção na ELA familiar ou na fibrose cística, ou mais ainda na cura da anemia falciforme, onde a gente pode selecionar, além do embrião com anemia falciforme, sem anemia falciforme, também com compatibilidade para fazer o transplante de medula óssea. Tudo isso com o advento da fertilização in vitro e os novos testes genéticos. Infelizmente, como falei, por mais que a portaria de doenças raras contemple alguns exames genéticos nos 700 que foram credenciados até hoje, a nossa portaria de reprodução assistida ainda não contempla a realização da biópsia embrionária, bem como os testes genéticos para esse fim. Creio que estudos no exterior já mostraram que, em menos de 2 anos, já pagaria o custo de implantação dessa tecnologia no sistema público, por exemplo, na Inglaterra, que já foi feito esse estudo. Em 2 anos já pagaria o investimento inicial, bem como em 10 anos já pagaria mais que o triplo do que foi investido nos pacientes que são acamados, que passam muito tempo dependendo de cuidados terciários em saúde, principalmente envolvendo tanto a parte hospitalar quanto a parte de cuidados com home care ou coisa desse tipo. Vale ressaltar que, do ponto de vista bioético, já é muito bem estabelecido. Isso aqui, em momento nenhum, a gente fala em interrupção da gravidez ou aborto ou selecionar características do indivíduo, cor do olho, cor do cabelo, coisa desse tipo. E sim, a gente conseguir fazer com que aquele sujeito, aquela pessoa que irá nascer proveniente da tecnologia de reprodução assistida, não tenha uma condição que previamente afeta aquela família. Também não pode ser considerado eugenia, visto que eugenia, o fim é coletivo, aqui o fim é individual. A gente não pensa em melhoramento da espécie em momento nenhum, bem como a gente também não pensa em simplesmente interrupção da gravidez, como muitas pessoas falam quando a gente cita análise embrionária. Como tecnologia já bem estabelecida, tanto no exterior como no Brasil, do ponto de vista privado, já existem vários laboratórios que fazem essa análise, pelo menos 3 laboratórios nacionais, e internacionalmente vários laboratórios já contemplam essa tecnologia, bem como as principais clínicas de reprodução, do ponto de vista privado, já fazem tanto a fertilização in vitro como a análise embrionária concomitantemente a isso. A gente já tem uma experiência muito vasta. Eu tenho vários pacientes que já fizeram essa tecnologia, já conseguiram, de fato, ter o seu bebê sem alteração genética, em outras condições, por exemplo, atrofia óptica ou amiotrofia medular espinhal, dentre outras condições genéticas. Creio que, realmente, a gente consiga, com uma tecnologia que, a priori, parece ser cara ou muito custosa, mas que, a longo prazo, o benefício ele é altamente significativo. Ainda tem 1 minuto, então vamos falar mais um pouco. Dessa forma, outra questão que vale ressaltar muito bem do tratamento de reprodução assistida é que muitas pessoas ficam com medo, pensam que realmente essas tecnologias são de outro mundo, mas estão cada vez mais próximas da gente. Como eu falei, na década de 60, mal a gente conseguia fazer um exame de um cariótipo. Hoje a gente já consegue sequenciar um indivíduo inteiro por um custo altamente irrisório frente a 20 anos atrás. Da mesma forma, quando começou essas tecnologias, o tratamento ele era absurdamente caro. Hoje já custa muito mais, o custo dele é muito mais em conta do que, por exemplo, de fato, ter um ano de tratamento de uma criança, por exemplo, com síndrome de Down. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Caio, pela exposição.